A parada é a seguinte: Samuel Lino vai acabar com um problema crônico do Flamengo. No futebol máximo, vamos aqui saber qual que é o problema. Samuel Lino, que já estreou, deixou ali o Lianco passando aperto, mas o Atlético ganhou, porém o Samuel foi muito bem. O que o Lino vai resolver lá no Flamengo? Vem comigo. Quando a marcação aperta na roubada de bola, Samuel Lino está de olho em outra parte do campo e imediatamente muda o seu comportamento. Ele vai arrancar firme em direção à grande área porque sabe que é uma das 5 peças para esse contra-ataque ser letal. E quem concorda com isso é o seu companheiro mais avançado em campo. O camisa 9 vai fazer um bloqueio atrapalhando o movimento da marcação porque sabe que isso significa mais tempo e espaço para uma finalização de canhota resolver a jogada. E como que um gol do Samuel Lino, individualmente ele tão simples, consegue mostrar pra gente algumas características que podem acabar com um problema crônico que existe no Flamengo. Mas peraí, no Flamengo também tem um problema crônico? É essa parada que a gente vai ver aqui agora. Nesse vídeo nós vamos trocar uma ideia sobre isso. Vambora? E aí, por que eu digo problema crônico? Eu posso estar sendo muito duro, mas eu acho que não. Eu vou explicar por quê. É o seguinte, vamos começar bem do começo, que é o jeito mais legal mesmo. Essa aí é a estrutura inicial do time do Flamengo, é o ponto de partida de tudo. É o 4-2-3-1. Quando o time tá sem a bola e o adversário supera aquela marcação alta do Flamengo, acontece esse movimento aqui, o Flamengo sem bola marca no 4-4-2. Já quando o Flamengo tá com a bola, vamos botar a bola no pé de alguém ali, ó. O que acontece? Esse cara aqui, que é o ponta da direita, ele é um ponta invertido, canhoto pela direita, e ele tem tendência a ir pro meio, e isso acaba abrindo o corredor pro lateral daquele lado do campo avançar. Então pela direita acontece um movimento tipo assim, lateral saindo lá de trás, essa última linha se equilibra, fazendo a saída de 3, mais os 2 volantes na frente, e o ataque do Flamengo lá pelo lado esquerdo se arruma dessa forma aqui, e fica o time todo equilibradinho pra atacar, quando tem a bola no pé. Então esse corredor lateral, ele fica bem ocupado pelo lateral, e o corredor interno, meio espaço ali da direita, também fica bem ocupado pelo ponta que tem o pé invertido e que consegue fazer esse papel muito bem indo de fora pra dentro, puxando pra perna boa, sacou? O Samuel Lino foi contratado pra jogar nessa posição aqui, ó. Desse outro lado a dinâmica é diferente. Esse lateral ele fica preso, sem bola ele tá ali atrás e com bola ele continua aqui fazendo a saída pelo lado esquerdo. Não existe essa dinâmica do ponta abrir o corredor pra ele ultrapassar. E na parte ofensiva, esse meia que tá aqui, que na maioria das vezes é o Arrascaeta, ele abre de dentro pra fora, ocupa esse espaço enquanto o ponta avança reto. O movimento que acontece é mais ou menos assim, olha. Aí dessa forma, teoricamente, o Flamengo consegue força pra atacar tanto no corredor lateral quanto no meio espaço ali no corredor interno, com a Arrascaeta sendo muito perigoso vindo de fora pra dentro também, com a perna boa. Só que na prática, pra isso dar certo, esse cara aqui tem que ter algumas características que são determinantes pra engrenagem toda do time funcionar. Engrenagem é uma palavra boa, sacou? Imagina só, imagina toda uma engrenagem. Tem uma engrenagemzinha aqui, tem outra aqui, tem um monte interligada. Se essa engrenagemzinha que tá aqui no início, no meio do trava, se ela trava tudo. Se ela tá falhando e o dente dela não tá pegando direito, isso não é um problema tão grande, isso não é uma coisa tão, oh meu Deus, a engrenagem tá quebrada no meio. Não, só que esse probleminha pequeno no dente dela tá impedindo que o resto da engrenagem inteira funcione como uma maquinaria completa, sacou? O que falta pra esse cara aqui do Flamengo é uma característica simples, é coisa boba, é pequena. E o Felipe Luiz e o Boto foram atrás dessa característica que faz o resto da engrenagem inteira, do maquinário inteiro. O problema é que aí os caras têm dinheiro pra ir atrás, né? Assim, identificar problema, todo mundo identifica. O problema é que nem todo mundo tem a grana que o Flamengo tem. Aí inteiro do Flamengo funcionar muito bem. E é nisso que nós vamos dar uma olhada agora. Tipo assim, se por acaso os caras estivessem entregando o que deles era esperado, quem disputaria a posição naquele lugar ali? Seria Cebolinha e Michael, certo? O Michael tem um problema que pro Felipe Luiz é uma parada criminosa no estilo de jogo dele, que é perder muito a bola. O Michael... Cara, isso que é foda. Isso que é foda. É só empurrar a bola, é como se fosse fácil. Tipo assim, o próprio Michael, ele já não é barato, tá ligado? Até porque ele tava vindo lá da Arábia e tal, ele tem um salário alto pra caramba e tal. O Michael, aquela primeira passagem dele no Flamengo, ele chegou com muita expectativa, não deu certo logo de cara, e depois começou a dar certo e tal, e aí ele agora volta não dando tão certo também, quase como da outra vez, só não dá pra saber se ele vai dar certo de novo igual ele deu na primeira vez. Mas enfim, ele já é um cara caro, tá ligado? A maioria dos times já não teria grana pra ter o Michael. O foda do Flamengo é isso. O Flamengo tem grana pro Michael e aí o Michael não deu certo, ele vai atrás do Samuel Lino. Aí o Flamengo, se puder parar um pouco aí, eu vou agradecer também, né? Porque tem que ter um pouco de bom senso aí, pô. Aí tá ficando injusto. Perde muita posse de bola. O Cebolinha, apesar de não estar bem, de não ser aquele Cebolinha que a gente conhece... Que é outro também, Cebolinha, pô. Cebolinha, tipo assim, jogaria de titular em quase todo mundo aqui no Brasil, tá ligado? Ele perde menos a bola do que o Michael. Até por isso ele também jogou mais jogos do que o Michael. Então, vamos colocar ele como se fosse o cara daquela posição ali e vamos dar uma olhada. Esse aqui é o mapa de finalização do Cebolinha agora na temporada 2025 do Campeonato Brasileiro. Cada bolinha dessa daqui é uma finalização pro gol dele. Se a gente eliminar... Ele deu 2 chutes diante do gol, é isso mesmo ou eu tô maluco?
que é isso aqui? Pô, apertou o quadrado sem querer? O que rolou aqui? Não tô entendendo. Os cabeceios aqui, ó, que são 3, considerar só as finalizações com os pés, olha, 14 de direita e 2 de esquerda. Isso significa o quê em porcentagem? Em porcentagem, ele finaliza 12% das vezes com a perna esquerda. Ele jogou só 14 partidas no campeonato esse ano, isso é uma amostragem meio pequena. Mas se a gente voltar aqui no campeonato de 2023, que é onde ele jogou 33 partidas, ele jogou bastante, são 43 com o pé direito e 6 com o pé esquerdo. Se mantém os 12%, os mesmos 12% de finalizações com a perna ruim, sacou? E o Samuel Lino, na última temporada, que ele jogou 31 jogos. Você chuta com quadrado? Amigo, quem joga videogame joga, tipo, chutando com bolinha. Assim, essa pessoa chuta cachorro, tá ligado? Se você é essa pessoa, comente aqui, mas assim, não dá, né? Não dá, tá ligado? Eu aceito a pessoa que não corre no R2, que corre no R1, tá ligado? Eu também corria. Mania de época de Play 2, eu corria usando o R1. Só que eu quebrei o dedo da mão, aí eu fui obrigado a aprender a usar o R2 porque era mais fácil aqui, porque eu tava com o dedo quebrado. E aí, hoje em dia, eu jogo no alternativo do FIFA, que já é o R2. Inclusive, tipo, meu irmão, por exemplo, ele sempre joga no R1, aí tem que ficar personalizado, mudando lá o botão. Agora, pô, se você joga no FIFA ou PES, tanto faz, não tem problema, e você chuta com o botão bolinha, assim, é meio esquisito. Você é uma pessoa que eu não confio, tá ligado? Você jogos, se for fazer essa mesma porcentagem, ele finaliza 30% das vezes com... Ah, Josão, então você chuta com quadrado, então quer dizer que você cruza com bolinha. Aí já é maldade da sua cabeça, você calma. Aí você... Eu estou aqui, eu estou vendo essa vindo. Calma, você que já tava comentando, calma, você calma. Vamos ver aqui o Cebolinha chutando. Foco. Vou fazer essa mesma porcentagem, ele finaliza 30% das vezes com a perna ruim. Isso aqui é só uma direçãozinha, tá, gente? O meu ponto não é a finalização com a perna ruim. O meu ponto não é esse. Só que um mapa de finalizações dá pra gente ter uma ideia geral, maneira do quanto que o cara tá disposto a usar a perna ruim dele durante o jogo. Tem outras questões, tem cruzamento com a perna esquerda, tem domínio com a perna esquerda. Tem aquele tipo de jogador que, mano, se a bola cair na perna ruim dele, ele vai arrumar pra boa. Tá ligado? Tem aquele cara que, tipo assim, ou ele nem tenta a perna ruim, ou quando ele tenta, você fala, é melhor não ter tentado. Tem uns caras que, mano, a perna ruim é só pra subir no ônibus e olhe lá. Tem drible com a perna esquerda, mas o mapa de finalização é meio que a direção que a gente consegue. O Verratti, coitado, assim, de cabeça, meu Deus do céu, Pelé. De cabeça, uah. Agora, a perna boa é ruim, a perna ruim é ruim também, é complicado. O Gabigol é assim, nunca reparei. O Gabigol é assim, a ruim não sai nada. Consegue ter, sacou? Aí são 12% pro Cebolinha. Assim, ultimamente o Gabigol, a ruim, a boa não tá muito diferente não, né? Cá entre nós, assim. Cá entre nós, mas... Cebolinha e 30 pro Lino. Essa diferença não é uma diferença pequena, é uma diferença muito relevante. Pera, quanto? Tem drible com a perna esquerda, mas o mapa de finalização é meio que a direção que a gente consegue ter, sacou? Aí são 12% pro Cebolinha e 30 pro Lino. O Lino não tem tanto medo de usar a outra, tá ligado? Existe um quê a mais de ambidestria rolando. Interessante. Essa diferença não é uma diferença pequena, é uma diferença muito relevante. Por exemplo... É praticamente o triplo, né? De 12 pra 30 é praticamente o triplo. Se a gente conseguir mudar os apenas 12% dos inscritos que assistem todos os nossos vídeos e subir... Cara, vou aproveitar a apelação deles para fazer a mesma coisa. Primeiro, você pode se inscrever aqui. Segundamente, pô, se inscreve lá. Futebol Máximo, o link vai estar aqui na descrição. O canal dos caras é muito bom. É muito bom mesmo, se inscreva lá. Isso pra 30% é... Ainda chega lá nos comentários mandando um vim pelo Josão, tá fazendo uma diferença absurda no canal. O Cebolinha, ele é muito bom. O que ele tem de melhor é quando ele sai do corredor lateral e vem pro meio pra chutar com a perna direita. Ele é muito bom nisso. O que ele não faz com muita frequência é puxar pra linha de fundo pra fazer algum cruzamento, algum passe com a perna ruim, com a perna esquerda. E aí um cara que joga posicionado aqui no 3-2-5 do Felipe e que participa mais ou menos dessa dinâmica aqui do ataque pela esquerda, quando esse cara vai pouco pra linha de fundo porque tá fora da zona de conforto dele, e além disso é muito perigoso puxando pro meio pra finalizar com a direita, essas duas coisas somadas elas são um pouquinho perigosas porque isso significa o quê? Previsibilidade. Os marcadores que estudam minuciosamente o seu adversário, o seu embate nas vésperas do jogo, eles vão ver que é pra marcar. Cara, isso aqui é uma parada muito louca, porque às vezes a gente vê o canal aqui do Futebol Máximo e a gente fala, pô, caramba, que doideira, os caras estudam tudo e tal. Ah, o técnico era pra ver esse vídeo. Mano, os técnicos obviamente vêm, tá ligado? Sabem muito mais do que os caras aqui, apesar deles serem muito bons. Esse canal é muito bom justamente por isso. Eu acho que aqui no YouTube brasileiro eles são os melhores nesse tipo de coisa, tá ligado? Mas isso aqui lembra até um argumento que eu tava vendo o Beckler falar sobre o Messi. Sobre Messi, Pelé, quem é melhor e tal. E aí ele até fala que, cara, com certeza o Pelé é maior,
Mas talvez, palavras dele, o Messi seja um pouco melhor por causa, e ele usa como argumento isso, a parada de que hoje em dia tem estudo pra tudo. Então, o frame que eu parei. João do Futebol Máximo te convida pra bufa. Aceitas? Enfim, mas hoje em dia os caras estudam e, sei lá, cada jogo que o Messi entrava lá na época de Barcelona, quando ele tava no auge, mano, o técnico fez um puta do estudo e montou um esquema, tá ligado? Próprio pra tentar parar o Messi. E não parava. E aí no próximo jogo, outra pessoa tentava outro esquema pra parar o Messi. Tipo assim, os caras estudam. Hoje em dia, por causa de tecnologia e informação de dados e tal, a gente tem número de tudo, estatística de tudo. Os caras, tipo assim, traçam um monte de coisa pra tentar criar uma forma de parar o Messi e mesmo assim não para. Eu não sei se eu concordo tanto com o Beckler de falar que isso é fator determinante, e ele mesmo não concorda, tá? Ele mesmo não coloca isso como fator determinante, ele usa isso como um dos argumentos. Eu acho, assim, pelo menos pra colocar como um dos argumentos, é interessante, de fato, porque eu acho que de qualquer forma, mas o Pelé só jogava como contra pedreiro. Mas por que que ele não era? Por que que o Pelé era tão à frente do tempo? Porque provavelmente ele era realmente muito bom, tá ligado? E aí eu também acho que, tipo assim, o Pelé hoje, com as tecnologias de hoje, de treinamento, de preparo físico e tal, talvez o Pelé fosse ainda mais impressionante no quesito físico dele. Mas realmente, cara, hoje em dia existe muito mais uma preparação, sabe, pra tentar parar um esquema, um jogador em específico do que na época do Pelé. Na época lá do Pelé era uma parada mais, cara, vamos ver o que dá, sei lá, dá porrada nele e é isso aí. Tá ligado? Porque assim, o Messi, por exemplo, se você tentar parar ele só na base da pancada, provavelmente não vai dar. Você pega lá o Barcelona do Guardiola, você vai parar o Messi na porrada, tem mais 10 caras jogando muita bola. Tá ligado? Você, assim, não, vamos dar pancada. Não adianta. Não adianta. Só pancada não adianta. Tem muito jogador que é bom, mas se você bater nele, acabou. O Messi, por exemplo, se você bater, não vai adiantar, pô. Não vai adiantar, tá ligado? E aí, isso aqui é uma parada. Eu lembrei disso agora. O Beckler usa isso como um argumento de talvez o Messi tenha uma coisinha ali que o Pelé não tem. O corte Foi testado num jeito que o Pelé não pro foi. meio do Cebolinha e inclusive até pode induzir ele a levar essa bola pra linha de fundo. O cruzamento não vai ser muito bom, o cruzamento não vai ser muito perigoso. Como que isso vai se traduzindo em número? Comparado com os jogadores que jogam mais ou menos na mesma posição que ele, olha só. Isso daqui, olha, são toques na bola lá no último terço, lá no ataque. E isso daqui são passes progressivos que ele recebeu. Esse número alto de passes progressivos que recebe e esse número alto de toques lá no último terço significa que o sistema do Flamengo tá funcionando até a bola chegar nele. Só que com esse problema da previsibilidade sem ninguém passando naquele corredor ali, enfraquece demais o futebol de Cebolinha. E olha só, passes pra dentro da área, ele é um dos piores caras dessa posição. Cruzamento pra dentro da área ainda menos. E isso... Caralho, viado. O cara ter isso aqui detalhado é sinistro, tá? O cara ter isso aqui detalhado é brincadeira. Isso tudo resulta em passes Aí o mano mandou aqui, feião, tu desmerecendo o Pelé. Amigo, eu recomendo ligar o áudio quando você estiver vendo o vídeo, tá ligado? Porque senão realmente fica meio difícil de entender. decisivos, pouquíssimos passes decisivos. Comparado com a galera que joga ali, tem mais ou menos a mesma função que ele no Campeonato Brasileiro inteiro, ele é pior do que 85% desses caras em passe decisivo, sacou? Ele é um dos piores em criar chance de gol com bola rolando, sem ser bola parada. Isso aqui não considera bola parada, considera só bola rolando. E a expectativa de assistência dele é muito baixa também. Então, não é que ele executa, que ele faz jogadas boas e os atacantes vão lá e perdem o gol. Não, os lances, as bolas que ele levanta na área, os passes que ele dá, realmente não tem nem expectativa boa de assistência, sacou? Aí quando a gente vai ver uns Não existe nem a decepção, porque já não esperava nada. lances do Samuel Lino, repara como que ele vai conseguir atacar bem a linha de fundo, olha, e usar a perna esquerda pra conseguir uma assistência. Esse ataque aqui na linha de fundo, ele sabe bem fazer isso, olha só. Ele tá andando pra trás aqui, ele tá atraindo a marcação desse outro. É quase aquele movimento do Vini na Champions contra o Bayern de Munique, tá ligado? Vem e depois volta em disparar. Cara, ele tá se fazendo de morto, ele só tá esperando o timing bom pra esse companheiro dele que tá pegando a bola, ter o domínio dela e atraindo a marcação desse cara pra cá. Olha só como é que de repente ele gira, sacou? Ele pega o maluco de surpresa, olha só. Ele preca e vai muito rápido. Olha só como que o cara vai atrasado. Consegue o espaço e com a perna esquerda ele manda pra dentro da área na trajetória perfeita. E a assistência. A forma que ele enxerga o jogo já muda, porque ele sabe, ele confia na perna esquerda. E as dinâmicas do time também contemplam essa parada. Nesse ataque aqui, ó, primeiro repara que ele tá correndo em L, ó. Primeiro ele corre pra baixo, pra depois fazer uma curva, por quê? Porque ele já quer estar em alta velocidade pra quando esse lançamento for executado. E outra coisa é que esse... Caraca, loucura isso. companheiro dele aqui de baixo, ó, ele vai atrapalhar.
Eu nunca nem, tipo assim, é o tipo de coisa que a gente às vezes faz jogando bola, mas você nem pensa por que você faz. Beleza, é tipo assim, se eu correr reto, eu vou ter impedimento. Então eu já começo a correr agora e depois eu vou pra frente. Atrapalhar a marcação, olha só. Ele conferiu a movimentação do Lino e olha só. Ele vai atrapalhar, vai ficar no caminho do marcador, porque sabe que o Lino é bom atacando esse corredor e usando a perna esquerda pra dar mais assistência. E assim, repara que esses dois lances não foi aquela pifada espetacular, um cruzamento milimétrico, uma atacada de sinuca com a canhota. O meu ponto é que o cara que tem uma ambidestria um pouco mais funcional, ele confia nos ataques dele pelo corredor esquerdo e isso acaba abrindo um pouco mais o leque do Flamengo nas opções que tem de ataque. E sendo que ele é destro, ele começa a pegar naquele papo da previsibilidade. Olha só, esse aqui já é um outro lance que ele vai, ameaça partir por 1 contra 1, e ele puxa pra dentro e faz um cruzamento perfeito, olha. É foda. Tipo, o cara pode fazer qualquer coisa na sua frente. Esse cruzamento aqui, tem um. Pô, todo mundo que joga bola já teve aquele cara que você teve que marcar que você sabe, ele só sai pra um lado. Sabe aquele jogador que, tipo assim, sei lá, ele só corta pra direita. Você sabe que ele nunca vai cortar pra esquerda, tá ligado? Um companheiro dele na área. O cruzamento dele é numa zona tão perfeita que o cara tá numa vantagem total em cima do zagueiro e a testada é simples até pro gol. Aí agora imagina aquela circunstância do marcador estudar ele nas vésperas da partida e se preocupar. Putz, eu tenho que marcar o ataque na linha de fundo e o corte pro meio, tanto pra cruzamento quanto pra chute também. Aumentar o quanto o teu ataque é imprevisível vale. O cara que falou, me descreveu no fute. Mas então, o pessoal tá até falando do Robin. É que o Robin, ele é o caso de quem faz isso, toda hora corta pro mesmo lado, mas que dá certo. O normal não é ser o Robin. O normal é o cara que toda vez faz isso, ele já fica marcado. É fácil de marcar. Se você sabe que o cara só consegue sair pra um lado, você fecha aquele lado, você obriga ele a ir pro outro, e aí quando você obriga ele, vai meio que se embolar nas próprias pernas, tá ligado? O Robin é que ele era um caso à parte, e por isso que ficou famoso esse jeito dele. Toda vez ele ia pro mesmo canto. Todo mundo sabia o que ele ia fazer, mas ninguém conseguia parar. Ele tinha alguma parada ali que, sabe, o time dele, a velocidade que ele fazia a coisa e tal. Todo mundo sabia, ele vai cortar aqui, ele vai cortar aqui. Ele cortava Muito, gol. porque quando ele para de frente, aqui ele pode fazer qualquer coisa. Se ele tá no 1 contra 1, é muita vantagem. Que é uma parada que o pessoal fala muito do Dembélé, lá do PSG também, que o Dembélé realmente, tipo assim, mano, ele bate escanteio com qualquer uma das pernas. Isso é loucura, tá ligado? O Dembélé realmente é ambidestro. E não que ele seja o maior craque da história, pelo amor de Deus, mas essa parada de ausência de pé ruim, ele tem, tá ligado? Pra mim, o cara que bate escanteio com qualquer perna é meio esquisito, tá ligado? Porque, não, talvez você consegue bater escanteio com a sua perna ruim. Você consegue, não, tudo bem, eu tenho força que eu pego nela, eu consigo pôr ela na área. Agora, você realmente não fazer questão de um pé a mais do que o outro, pô, aí é loucura, tá ligado? Não faz questão, tudo é a mesma coisa. Aí é embaçado. O Mano tá falando que o Dembélé é melhor que o Neymar. Aí calma. Porque é aquilo, né? Tipo assim, eu tenho o meu pé esquerdo e meu pé direito. Os dois são nota 6. Aí o pé direito do Neymar é nota 9, eu acho que o do Neymar vale mais. Pode acontecer o que aconteceu nesse lance aqui, olha, do zagueiro errar uma leitura, marcar a linha de fundo, abrir o compasso, errar o bote e pronto, olha. Ele já observa a chegada do companheiro, coloca a bola no espaço vazio e mais uma assistência. Caraca, onde que essa bola passou? Observa a chegada do companheiro, coloca a bola no espaço vazio. Passou debaixo das pernas. Eu até falei, pô, mas como? E mais tipo assim, tá uma ligado? assistência. Na minha visão, só dele ter essa ambidestria mais funcional que abre. A maioria de nós aqui, vamos falar a verdade, gente, a maioria aqui é ambicanhoto, né? Que é ruim com as duas, tá ligado? Porque normalmente a canhota é a ruim de quase todo mundo. A maioria aqui, assim, né? É ambicanhoto. Você joga na canhota, você fala, não, ele é destro. Aí você joga na direita, você fala, ué, mas tô achando que ele não é nada. O leque de opções dele na hora de atacar já é bastante responsável por essa diferença aqui no gráfico dele. Olha só, Caraca. Lembra que o do Cebolinha, tipo assim, essas aqui estavam, tipo, baixíssimas? Pô, aí é passes pra dentro da área, ele é melhor do que 92% dos caras que jogam na mesma posição que ele no Campeonato Espanhol. Cruzamento pra dentro da área, passes decisivos. Ele tá no topo das assistências do campeonato. E essas três fatias aqui são de conduzir a bola, carregar a bola pra dentro da grande área. Ele tá no topo do campeonato. Pro terço final, tá no topo do campeonato. O Flamengo vai lá e compra esse cara. É paia, tá e carregar a bola pra frente, levar o time, fazer o time ganhar território a partir de condução. Ele também tá no topo do campeonato. Olha a comparação do gráfico dele com o gráfico do Cebolinha. Olha só, esse aqui é o Cebolinha comparado. É foda, gente, já tirando da frente, agora o vídeo já tá até acabando, mas assim, esse aqui é o tipo de vídeo que nos obriga a falar que, nossa, o Flamengo, porra, muito dinheiro, olha o jogador que eles estão comprando. E é uma bosta ficar falando isso, principalmente por eu torcer pro Vasco, tá ligado?
Mas não deixa de ser verdade que realmente, tipo assim, todo mundo sabe que o Flamengo tá numa fase onde tem dinheiro pra caramba. E aí, cara, isso aqui é o Lino. Pode ser que o Lino dê errado? Pode ser. Nunca se sabe. A gente já viu jogadores chegarem com uma expectativa enorme e não render. Mas, cara, que é uma coisa, é uma parada. Você vê um time brasileiro comprando alguém igual o Lino, na idade do Lino, pô, é loucura, pô. Assim, é uma parada. E aqui, Samuel Lino e do outro lado, Everton Soares. Caralho, como assim que não é Cebolinha? Comparado com os outros caras da mesma posição no Campeonato Brasileiro. Cara, olha a diferença, cara. Olha a diferença do gráfico. Tá, porra, viado. Olha a diferença. E esse aqui é o Samuel Lino comparado com os outros caras da mesma posição no Campeonato Espanhol. Aí olha Caralho, o do Lino ainda é comparado na La Liga, né? só alguns lances pra confirmar que essas O Douglas Costa tinha expectativa e não rendeu. Muito bom, muito bem lembrado. O Douglas Costa, de verdade, tinha dois caras, ele e o William Premier League, quando veio pro Corinthians. O William eu também, porque assim, o William passou muito tempo jogando muita bola no Chelsea. Muito tempo. Eu sei que, né, ele teve lá no Arsenal, depois foi o Arsenal mesmo, é o Arsenal. E aí veio pro Corinthians e tal. Mas, cara, o William, eu achava ele um baita jogador. Nossa, quando o William chegou, tipo assim, cara, o William vai jogar bola. Por exemplo, eu sempre falo isso, eu não dava muita coisa pro Hulk. Quando o Hulk veio pro Brasil, eu falei, meio tanto faz. Jogou no Fulham também. O Hulk eu achava que ia ser qualquer coisa. E o William eu jurava, e a gente direto erra, tá ligado? O William eu jurava que ia jogar bola pra caramba. O Hulk jogando. Nossa, quantos anos que o Hulk tá bem no Brasil? E o William. O Everton não, o Douglas Costa não vou nem falar, tá ligado? Mas o William também não rendeu. estatísticas aqui na prática são construídas a partir dessa imprevisibilidade, dessa ambidestria. Esse aqui é um cruzamento pra área, olha. Não é à toa que uma das marcas registradas dele é esse tipo de jogada aqui, ó. Primeiro ele puxa pra direita. Foi a jogada que ele fez no Lianco. Ele abre pra direita fingindo que vai chutar e ele dá um corte. Induz o Exatamente a mesma coisa que ele fez com o marcador, dá um bote em algum lugar e tem confiança na perna esquerda pra dar um cruzamento perigoso ainda, tá vendo? Isso aqui, olha, ele faz muito isso. Por quê? Por causa dessa ambidestria. Se um cara que só usa a perna direita fizer isso aqui, ele não vai conseguir tanta efetividade assim igual o Samuel Lino. Isso daqui, ó, uma corrida progressiva, olha, parou de frente pro marcador, ele pode tanto ir pra linha de fundo quanto ir pro meio. Não tem jeito, isso gera dúvida no marcador. Aqui ele consegue ir pro meio. Na hora que o marcador dá um pulinhozinho pra trás, ó, ele já tá indo pro meio e consegue um cruzamento perigosíssimo. O atacante que não conseguiu cabecear bem. Mais um cruzamento pra dentro da área. Aqui a gente vê de novo, ó, puxando pro meio, ameaçando o chute pra enganar esse. Pô, é um detalhe, querendo ou não, meio específico, tá ligado? E aí esse canal é bom porque é o tipo de coisa que a gente provavelmente só vai ver aqui, tá ligado? Marcador aqui, ó, faz ele pular no vento. Ele até ameaça ir pra esquerda e volta pra direita de novo, que é pra onde o marcador... Jogando bola, eu sinto vergonha quando eu tô no lugar desse cara aqui, tá ligado? Sabe quando você pula, o cara nem chutou, e aí você vê, caramba, eu tô me antecipando. Dá um pouco de vergonha. O marcador tá de costas, né? Aqui, se ele vai pra linha de fundo, o marcador acabou virando de frente pra linha de fundo. Então ele resolve voltar por isso, pra onde o cara tá com as costas viradas. E aí finaliza. Isso aqui, olha, mais uma carregada pra dentro da área, ó, de novo, ó. Ele para de frente, isso gera dúvida no marcador. O marcador tá com a orientação corporal virada mais pra linha de fundo, pra marcar o arranque dele pra linha de fundo, ou seja, ele tá esperando que o Samuel Lino vá com a perna ruim mesmo fazer o cruzamento. O Lino puxa pro meio, faz ele girar a orientação corporal, ameaça o chute e volta pra linha de fundo e tem confiança na canhota pra finalizar. Foi perigoso isso aqui. Então tá entendendo como que uma característica, uma capacidade aparentemente... O mano tá falando aqui, pô, não sabia que Samuel Lino era bom assim. Então, cara, também não é o Pelé, tá ligado? É bom a gente falar isso. Só que assim, querendo ou não, quase sempre existe um motivo pra esse cara estar no Atlético de Madrid. No caso dele, ele estava. Tipo assim, existe um motivo, né? Querendo ou não, cara, normalmente pro cara tá lá e tal, tem uma coisinha a mais ali. E é igual eu falei, esse cara com, sei lá, 25 anos tá vindo pro Brasil... É uma loucura, tá ligado? Sim, parece ser uma diferença pequena entre um jogador e outro. Pode mudar completamente o leque de opções do ataque de uma equipe. Enquanto Cebolinha, Michael ou Bruno Henrique exigem que tenha algum outro jogador... Cebolinha, Michael e Bruno Henrique, nossa, principalmente Bruno Henrique, jogariam em praticamente qualquer time do Brasil. Ainda passando pelo corredor, o Samuel Lino pode fazer as duas opções sozinho, então. Na minha visão, esse é sim um probleminha crônico que o Flamengo tem no ataque e o Samuel Lino chega pra resolver essa parada. Se ele vai reagir bem, se ele vai reagir mal... Dito isso, o Flamengo é o melhor time do Brasil. Cara, em questão de elenco, é igual isso aqui, ó. O vídeo que a gente acabou de ver. Isso aqui, ó, cadê? O jogo do Flamengo e Atlético Mineiro. Esse aqui era o banco do Flamengo. Aí você vai olhando aqui.
Gente, assim... Ô, Luiz, eu tava observando aqui no Olha o começo do banco, jogo. Jorginho, Saul, Samuel Lino. Pô, é o Alexandre. Cara, em elenco é o melhor time do Brasil. É o melhor time do Brasil. Acho que não tem muita conversa, tá ligado? É o melhor time do Brasil. Agora, é aquilo. Inúmeras vezes a gente já viu o melhor não ganhando. Então pode ser que o Flamengo ganhe, sei lá, o Brasileirão, a Copa do Brasil e a Libertadores. Vai saber. Assim como pode ser também que não ganhe nenhuma das duas. Ou das três. Pode ser. Mas assim, papel, Flamengo é o melhor. Flamengo é o melhor. Flamengo faz ali umas contratações que é meio que só ele que faz, tá ligado? Hoje em dia, ainda a gente vê, sei lá, o Palmeiras antes do Mundial se movimentou, o Botafogo trouxe o Danilo, muito legal também, o Botafogo trouxe o Luiz Henrique naquele outro ano, o Botafogo também faz uma ou outra, mas o Flamengo já faz isso há mais tempo. Então, sim, cara, no papel é uma loucura. E aí, falando nele, tá aqui o Lino, conversando com o Saul também, que... é um cara que a gente não sabe o quão bom é hoje com a idade que tem, mas é outro Atlético de Madrid aqui no Brasil, tá ligado? É outra parada ali meio louca. Jogador e outro pode mudar completamente o leque de opções do ataque de uma equipe. Enquanto Cebolinha, Michael ou Bruno Henrique exigem que tenha algum outro jogador ainda passando pelo corredor, o Samuel Lino pode fazer as duas opções sozinho em campo. Na minha Isso aqui é muito louco pra gente ver que às vezes a gente acha que estatística no futebol é só tipo assim, quantos gols e assistência o fulano tem. E às vezes, mano, é estatística de, sei lá, quantas vezes o cara cruza na perna ruim. E é isso que o time tá caçando. Tá caçando alguém que tenha facilidade com a perna que não é melhor. Tá ligado? Porra, vai muito além daquilo que tá ali na superfície. visão, esse é sim, um probleminha crônico que o Flamengo tem no ataque e o Samuel Lino chega pra resolver essa parada. Se ele vai reagir bem, se ele vai reagir mal, se ele vai chegar bem jogando muito, se ele vai se machucar, se ele não vai se adaptar, isso aí tem muito um fator imprevisível. Mas se apegando na atitude do Boto e do Felipe Luiz, se apegando na atitude, na leitura, vendo as características, eles já fizeram o trabalho dele muito bem. Agora a parada tá no colo do Samuel Lino. Cara, é isso. Vamos ver o que vai dar, não só do Samuel Lino aqui no Brasil, mas também do Saul e tal, do Emerson Royal. Cara, tem outra parada, o Emerson Royal. O Wesley foi pra Roma, o Royal veio. No jogo contra o Atlético mesmo, chegou a ter um gol do Lino com passe do Royal. E o Royal é um cara que, gente, assim, o Royal na Europa não rolou, né? No Milan não foi bem, no Tottenham também não tava andando. Não à toa ele tava indo pro Besiktas e aí o Flamengo meio que passou na frente. Eu gostei no Royal no jogo. Então, eu também achei que ele entrou bem. Mas aí é aquilo, tanto ele quanto o Lino, a gente viu o quê? Um jogo, tá ligado? É pouquíssimo. E na verdade a gente não viu nem um jogo inteiro, tá ligado? Mas eu fico meio curioso pra ver qual é que vai ser a do Royal, porque será que aqui no Brasil ele sobra? Porque se sobrar é meio estranho, porque não tava sobrando em outros lugares, tá ligado? Será que aqui sobra? É uma parada a se observar e tal. De qualquer forma, é uma contratação interessante. Então, vamos ver o Lino, vamos ver o Royal. O Royal tem tudo pra parecer menos do que o Lino, porque o Lino é atacante, então normalmente tá mais envolvido em gol e tal. Eu espero que os dois deem muito errado. E é isso aí. Royal melhor que o Wesley no cruzamento? Cara, o tempo nos mostrará se sim ou não. O tempo nos mostrará, tá ligado? Você está morrendo de medo do Mengão, José. Assim, não porque, sei lá, nada que o Flamengo possa fazer agora será muito novidade. Ah, não, mas e se o Flamengo ganhar o Brasileirão? Não é a primeira vez. Ah, mas e se o Flamengo ganhar a Libertadores? Também não é a primeira vez. Em 2022, por exemplo, o Flamengo ganhou a Libertadores até com uma certa facilidade, tá ligado? E a música dele? Não, tem isso, tem isso. Assim, se por acaso o Emerson Royal não dê certo e tal, a torcida começa a ficar com raiva e o Royal é ruim e tem que mandar o Royal embora porque não vale a pena. Aí, se isso acontecer, aí eu vou pedir pra torcida ouvir essa música aqui, ó. Cadê? Ó, essa aqui, ó. Um abraço pode salvar uma depressão, um aperto de mão, um conselho de coração. Quem bate esquece, quem apanha não. Quem apanha não. Quem apanha não. Eu tô